esse caso impressiona, né? Impressiona porque a ministra fez uma denúncia muito grave, né? E ela fez, inclusive, um relato que é chocante, é uma coisa absolutamente absurda, né? A gente imaginar que se pode fazer isso com um ser humano, ainda mais se tratando de crianças. Agora, o que a gente está assistindo é um negócio completamente doido nesse país, né? Quem está sendo cristianizada é quem fez a denúncia, é quem fez a revelação, né? Não vejo ninguém, inclusive ela disse isso, né, com outras palavras, mas ela falou isso, eu não vejo as pessoas preocupadas em apurar os casos, de cobrar das polícias e dos MPs, estadual e federal, providências em relação a isso, né? O que a gente vê é o seguinte, os colegas mais jovenzinhos talvez não saibam, deveriam apurar, mas talvez não saibam. Os mais antigos, né, fingem que não se lembram, ou não se lembram mesmo, né, mas também igualmente deveria, antes de tratar desse tema, dar um Google, né? É só dar um Google. Eu me lembro de diversas CPIs que foram CPIs para investigar abusos de crianças e adolescentes que funcionaram no âmbito do Senado, funcionaram no âmbito da Câmara e da Assembleia Legislativa, de câmaras municipais. Essa questão das crianças da Ilha de Marajó é tão antiga quanto o próprio fenômeno no Brasil de exploração de crianças e adolescentes, exploração sexual de crianças e adolescentes. Quem tem que dar satisfações, eu acho, em primeiro lugar, se é que não fizeram nada, são os órgãos de investigação. É por isso que eu achei muito estranho isso, né? Aí vem lá o Ministério Público Federal, dá uma lacração, vem lá o governador, é um estado governado por um opositor ferrenho do Bolsonaro, que é exatamente o governador Helder Barbalho, que foi alvo, aliás, de meia dúzia de operações de roubalheira na época da Covid-19. A gente se lembra muito bem disso, até os endereços pessoais do governador Barbalho foi visitado várias vezes ou pelo menos mais de uma vez, pela Polícia Federal na investigação de roubo de recursos públicos federais para a compra de testes de vacinas não, mas testes e materiais, instalação de UTIs, aquelas coisas todas que a gente acompanhou em vários casos que aconteceram neste país. Evidentemente que um governo que faz oposição ao governo federal também não quer que essa responsabilização lhe recaia sobre as costas, né? Mas o fato é que isso existe há muitos anos, não é uma coisa recente, né? A ministra, inclusive, na entrevista de hoje, que nos concedeu no jornal hoje, ela lembrou de um fato que eu me lembrei imediatamente, eu nem estava lembrado disso, mas eu me lembrei imediatamente desse caso do senador Magno Malta, que era, eu não me lembro se presidente ou relator da CPI, de uma dessas CPIs que investigava precisamente essa questão aí de exploração sexual de crianças e adolescentes. Uma ida desse senador ao Marajó, à ilha de Marajó, para oferecer pessoalmente segurança, proteção ao arcebispo, o bispo lá da região, que estava sob ameaça porque o bispo também havia denunciado esse tipo de crimes que a ministra acabou verbalizando nesse culto evangélico na cidade de Goiás. O que a gente vivemos uma situação tão doida que é o denunciante que tem que pagar o pato, né? E ninguém se lembra disso, né? Ninguém nem sequer se lembra da necessidade de se ir atrás. O que é que aconteceu? O que é que está acontecendo? Há ainda crianças, e certamente há, né? Que é uma região inóspita, né? Inóspita no sentido das distâncias, da pobreza, né? Ou a região norte, muita gente fala sem conhecer, mas as distâncias são amazônicas mesmo, né? São distâncias enormes, quer dizer, o alcance da lei. Os investigadores precisam pegar uma canoa, né, viajar 3 dias de barco, etc. e tal, para fazer as suas investigações em loco. Tem gente que não é muito dada a isso. Então, isso pode explicar, por exemplo, a falta de punição para as denúncias que são frequentes, sempre foram, de exploração de crianças e adolescentes na região amazônica de uma maneira geral. Tem esse caso específico da Ilha de Marajó, mas não é uma coisa lá, não estão concentrados na Ilha de Marajó todos os criminosos sexuais, né, pedófilos e etc., que estupram crianças, não estão concentrados na Ilha de Marajó, mas são casos frequentes na Amazônia de uma maneira geral. Houve aqui, inclusive, certa vez, o caso de um ex-deputado distrital aqui do Distrito Federal,
que foi, inclusive, respondeu a processo por envolvimento em casos de estupro de crianças e adolescentes, inclusive com festas em iates, etc., lá no Amazonas, né? São frequentes esses casos. Tem caso de prefeito que foi preso, prefeitos, né, de estados do Amazonas, da Amazônia, que foram presos exatamente pelo envolvimento com esse tipo de prática. Portanto, não é uma coisa nova. E assim, essa reação toda é porque a ministra, foi ela que denunciou, é isso? O que eles querem agora caçar a ministra por a senadora eleita, né? Querem caçar a vontade de 45% dos eleitores do Distrito Federal que a elegeram, uma votação consagradora, querem caçar o resultado das urnas, caçar o mandato que nem sequer foi assumido por ela. É vergonhoso isso, né? E a gente vê como as coisas mudam neste país, né? E mudam ao belo sabor, ao sabor sobretudo como é que eu diria, dos formadores de opinião, né? Intelectuais, artistas, a esquerda, etc.